Bem-vindo e bem-vinda, vamos continuar a nossa viagem por Game of Thrones. Bem-vindo, agora tenho inscritos do México também. Oi, Jorge! Bom, nesse vídeo a gente continua em Winterfell, mas a gente muda o ponto de vista. Agora o ponto de vista é do Eddard. Essa parte começa com o Bran ali escalando as ameias do castelo para observar a comitiva do rei chegando ali pela estrada do rei. Ele sobe lá e vê as centenas de pessoas chegando em Winterfell. Ele conhecia cada pedra e cada buraco desse castelo. Quando ele queria se isolar, ninguém conseguia alcançar ele, então se ele quisesse ficar sozinho, ele conseguia. E eu vou fazer um vídeo esmiuçando só o capítulo do Bran, o ponto de vista do Bran, e pegando uns fragmentos da série, porque tem bastante coisa importante lá. Então, essa questão dele ser um bom escalador, a gente vai falar mais no capítulo dele e aqui a gente segue em frente porque é ponto de vista do Ned, tá bom? Então a Cat pega ele no flagra ali, dá uma rasgada nele, porque ela já vinha avisando pra ele não ficar escalando ali, mas o Bran não tá nem aí, ele tá empolgado com a comitiva do rei, ele tá empolgado que tem gente diferente chegando, que vai ter festa e que vai ter convidados, e ele não tá nem aí pra bronca que a mãe dele tá dando. E aí a Cat, preocupada, né, pede pra ele prometer a não fazer mais isso. O mestre Luwin tá ali com ela e a gente consegue ver também o lobinho do Bran, né, como ele já tá maiorzinho. Na primeira cena que eles aparecem, quando a gente encontra os lobinhos, eles são uma ninhada de bebezinhos recém-nascidos. E aqui ele já tá um cachorrinho maior, né? Vamos pôr ali, já deu pra ver a diferença de tamanho dele. Então tá crescendo rápido, né? Ela até comenta, nossa, como esses bichos crescem rápido. E aí então a gente vê o portão leste de Winterfell e a praça da Vila de Inverno. Vila de Inverno é uma aldeia que se localiza aí na volta de Winterfell. Ela é chamada assim porque apenas uma a cada 5 habitações fica habitada quando não é inverno, ela fica praticamente vazia, deserta. E aí quando é inverno a galera tudo se reúne ali para ficar mais fácil a sobrevivência, né? Praticamente todos os fazendeiros da cercania se reuniam ali para ficar mais fácil de se alimentar, de se aquecer, de se proteger e tudo mais. E continua a perfeição da série, tudo muito bem feito, os efeitos especiais, visuais, todos os detalhes, a gente consegue ver os estandartes das casas ali, né, dos Starks, dos Lannisters, dos Baratheon, a comitiva toda chegando ali e a Arya tá ali no meio, né, no meio da multidão, curiosa também, assim como o Bran, querendo olhar, ver todo mundo chegando, aquele pessoal diferente da capital. E os Starks já estão lá, todos enfileirados e bonitinhos, né, só esperando a comitiva do rei chegar para dar as boas-vindas, fazer a recepção ao rei. E cadê a Arya, né? Todo mundo preocupado ali, cadê a Arya, cadê a Arya? Aí apareceu a Arya ali, tirou o capacete ali, se ajeitou, deu um chega pra lá no Bran. Ah, essa Arya é demais, gente. Tudo que ela faz, essa menina é incrível. E eu amo essa cena porque é uma das únicas cenas, se eu não me engano é a única cena que a gente consegue ver todos os Starks juntos. A galera de Winterfell junto é nessa cena aí. E aí eu adoro essa cena, essa fileirinha deles aí, eu acho muito bonitinho. Então eles estão enfileirados ali, né? O Brandon, Arya, Sansa, Robin, Eddard, Catelyn e Rickon. Os outros moradores de Winterfell estão atrás deles ali, como o Jory, o Luwin, o Jon e o Theon. E a gente pode ver pela primeira vez também um dos atores mais altos da série, né? O Hodor, o cavalariço de Winterfell. Ele tem um tipo de deficiência, a gente não sabe direito o que é, porque na época eles nem sonhavam em estudar essas coisas, né? Ele não tem uma boa cognição, esse Hodor, e ele é o bisneto da velha ama, daquela velha ama que a gente falou no vídeo passado. Então vemos pela primeira vez o nosso amado e querido príncipe Joffrey, só que não... Mas para, gente, até aqui eu ainda gostava dele. Eu lembro que eu gostava dele. Falava, não, esse rapaz é o príncipe de Westeros. É uma gracinha o menino. Ele vai ser muito gente boa. Aí ele tá sendo escoltado aí por esses dois guerreiros, né? Um é o cão de caça, com essa armadura impecável dele aí, coisa mais linda.
que é o Sandor da casa Clegane. Ele tem o rosto deformado, né? Ele tem uma queimadura muito extensa no rosto dele, que pega grande parte do rosto dele, que vem da infância dele, de um atrito que ele teve com o irmão mais velho dele, e o irmão dele simplesmente pregou a cara dele na fogueira e ele ficou com essa aparência horrenda e que deixa ele ainda mais assustador, que o homem já é imenso, já é um guerreiro sanguinário e ainda com essa marca no rosto. Então esse aí, Sandor Clegane, ou o cão, ou ainda perdigueiro. Para quem não sabe, perdigueiro é aquelas raças de cachorro de caça, né, cão de caça. Então a casa Clegane é vassala dos Lannisters, né, eles ficam ali também nas terras ocidentais, na fortaleza Clegane. E o brasão da casa é composto por 3 cães pretos em campo amarelo. E até por isso que ele aceita bem esse nome esse apelido de cão e de perdigueiro, porque tem a ver com a casa dele. E também escoltando o príncipe Joffrey, um dos 7 cavaleiros da guarda real, o Jaime Lannister, que a gente já conheceu lá de Porto Real, o tio do Joffrey, então tá aí escoltando ele nessa armadura maravilhosa, com essa capa linda. Gente, eu acho a armadura dos dois aí, ó, o figurino no geral, né? O Joffrey também tá lindo, os Starks, o figurino está impecável, está inabalável, mas assim, preciso fazer uma grande crítica a Game of Thrones, que chega, dói o meu coração. Acredito que tenha sido o maior dos erros de Game of Thrones usar pele de animais, né, no figurino. Fica lindo? Nossa, fica lindo, fica perfeito, mas isso não se faz. E a justificativa podre que os produtores deram de que, mas os animais já estavam mortos, então não tem problema usar, eram peles antigas. Então, de acordo com essa justificativa, qualquer um pode usar peles porque os animais já estão mortos mesmo. A gente não deve usar para não estimular que pessoas usem, porque é muito feio, para mostrar que não se faz. E aí vem Game of Thrones com essa cagada de merda. Não quero saber se era 2%, se era 5%, se era 10% só das peles que eram originais, o resto era sintética, não importa, usou, tá errado. Espero que isso não venha com House of the Dragon, espero que eles realmente aprendam e evoluam. Tudo bem errar, mas aprenda, não cometa o mesmo erro. Isso foi muito feio, foi ridículo usar peles de animais. Mas o resultado, né, querendo ou não, não tô falando nesse caso das peles, tô falando aí das armaduras, do figurino do Joffrey e tudo mais. Achei muito bonito o Robert, a Cersei, as crianças. Então todo mundo muito bonito, ó. A figurinista de Game of Thrones, essa mulher é incrível. Diretor de arte também, meu Deus. Gente, essa cena aí da chegada da comitiva do rei aí, ó, em Winterfell, é perfeito. E aí a perfeição da cena continua. O Jaime todo biscoiteiro tira o elmo dele, balança aqueles cabelos, igualzinho o encantado lá, o príncipe do Shrek. Todo gato, todo pra mostrar que realmente ele era o cara mais gato de Westeros. E como a gente já sabe, ele fez o juramento então pra entrar na guarda real, então ele não pode herdar terras e títulos, não pode casar e ter filhos e tem que morrer aí como um guarda real, né? E aí ele é considerado o homem mais bonito de Westeros e o espadachim, o melhor espadachim vivo de Westeros. E aí a gente vê esse cara e a gente pensa, meu Deus, vai ter muita luta incrível com esse cara, vai ter muito combate foda e ele vai arrancar altas cabeças e muito sangue, muita coisa louca, sim, o melhor cavaleiro de Westeros. Segura a emoção. Aí começa a paquerinha, né? Quem que não sentiu o clima ali, né? A Sansa de olho no Joffrey, o Joffrey de olho na Sansa. E o povo chamando a Sansa de sonsa, né? De sonsa não tem nada, né, meninas? Ó, de olho no gatinho. E eu, no lugar, minha filha, faria a mesma coisa. Fala sério, o príncipe ali dando bobeira, eu não vou olhar? Lógico que eu vou olhar, tá certinha, Sansa, dá uma olhada no gatinho. Aí o Robb olha com uma cara feia, porque ele saca um movimento ali, né, tipo, olha com aquela cara de irmão idiota,
como se ele não soubesse que a irmã teria que casar um dia com alguém, com algum lorde. Se for para casar com algum lorde, que seja com o príncipe, né, queridão? E aí o Joffrey olha com uma cara de desdém pro Hobbit, tipo, querido, eu sou o príncipe da porra toda, você é um Zé Ninguém do Norte, segure a sua onda, que eu que mando aqui, eu que mando em tudo. E aí começa aquela música, trilha, né, do Robert chegando, e nananã, e o rei vindo, e a nossa primeira visão que então que a gente vai ter do rei de Westeros, esse homem incrível, que matou Rhaegar Targaryen, que uniu toda Westeros e derrubou a dinastia Targaryen, que conquistou o trono na base da porrada e da pancadaria, que derrubou Aerys o Louco, o rei pelo qual Sir Waymar Royce morre lá no prólogo por Robert. E aí ele tem essa esposa toda gatona, toda bonitona, e ele é melhor amigo do Ned. O Ned é um cara sensacional, um cara gente boa. Então esse rei vai ser o melhor personagem da série. Esse rei vai ser o cara, esse rei vai ser um deus praticamente dentro de Game of Thrones. E quem que aparece? Robert Baratheon, esse cara todo desleixado, todo desajeitado, não consegue nem andar no cavalo direito, não consegue nem descer do cavalo. Cara, o amigo dele nem reconheceu ele, de tão estranho que ele tava. Aí você fica, nossa, naquela decepção, né? Você fica, puxa vida, achei que o rei ia ser um cara... Aconteceu alguma coisa, né? Vamos conhecer a história desse rei então, por que ele ficou assim. No livro, o Ned só reconhece o Robert porque ele tá sendo escoltado por 2 mantos brancos e porque ele chega ali e cumprimenta ele, porque senão nem teria reconhecido o Robert. Então lá na juventude, né, quando o Ned ainda lembra do Robert, que fazem 9 anos que eles não se veem. Então quando ele lembra dele, ele era ainda um cara diferente. Dizem que na juventude o Robert parecia o Renly, parecia o irmão dele caçulo, mais novo. E o Renly é um puta gato, né? Então você fica assim, meu Deus, né? O que aconteceu para ter embarangado desse jeito? Porque do Renly pro Robert tem alguma coisa estranha. Olha só como que o Ned descreve o Robert, né, nos livros. Abre aspas. 15 anos antes, quando tinham cavalgado juntos para conquistar o trono, o senhor de Ponta Tempestade era um homem sem barba, de olhos claros e musculoso como um sonho de donzela. Com quase 2 metros de altura, erguia-se acima dos outros homens, e quando punha a armadura e o grande capacete provido de chifres de sua casa, transformava-se num autêntico gigante. Também tinha a força de um gigante, e sua armadura predileta era o martelo de batalha com ponta aguçada, que Ned quase não conseguia erguer do chão. Nesses tempos, o cheiro do couro e do sangue aderia à sua pele como um perfume, fecha aspas. Ou seja, mano, quando ele descreve o Robert dessa maneira, na minha cabeça veio o Sauron. Vou pôr aí pra vocês a figura do Sauron. Fala pra mim que não parece o Robert na descrição do Ned. Pra mim é ele. Ou seja, gente, o Robert era um grande guerreiro. Era um cara muito pica, muito foda, muito incrível, muito tudão. E o Ned tá decepcionado de ver que ele embarangou tanto e ficou acabado. Então já se passaram 9 anos, né, desde que o Ned e o Robert se viram pela última vez. Foi justamente na rebelião dos Greyjoy, quando o espertão lá do velho Balon tentou virar o rei das Ilhas de Ferro. Foi a última vez que ele viu o Robert pessoalmente. E aí ele estranhou muito essa mudança dele, né? Então o que acontece, né? O que foi que aconteceu com o Robert? Qual que é a história? Depois de conquistar o trono, o Robert ficou em sofrimento aí pela perda da Lyanna, que dizia ser o amor, né, da vida dele. E aí a vida dele passou a ser comer, beber, transar e caçar. Só isso que ele fazia. Abandonou completamente a coroa, foi absurdamente irresponsável, gastou demais. Cara, a gente não gosta dele. Ele é um mau governante, ele é um mau pai, ele é um mau marido. Ele se acabou. Tipo assim, o luto, meio que ele desistiu de viver depois do luto. Ai, gente, eu acho que essa série, olha,
Todo mundo precisava era de tratamento psiquiátrico nessa série, viu? Ia ser bem diferente se o povo tivesse terapia naquela época, porque fala sério. Então, gente, esse é o grande rei de Westeros. E qual que é o título, então, dele? O nome dele é Robert Baratheon, o primeiro de seu nome. Rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. Senhor dos Sete Reinos e protetor do reino. Como a gente já sabe, Rhoynares, Ândalos e primeiros homens são os povos que colonizaram Westeros, e isso quer dizer que ele manda na porra toda, ele é o rei de todo mundo aí. Aí aparece o restante da família real, né, saindo da liteira ali, aparece a Cersei toda maravilhosa e as crianças também, né, dá pra ver o Tommen e a Myrcella pequenininhos ali perto dela. Foi uma adaptação também, né, feita dos livros, nos livros é bem diferente como que eles descrevem, né, a liteira, não é uma liteira, é uma casa rolante, né, como que eles descrevem, abre aspas. A caravana em que tinham vindo, uma enorme carruagem de 2 pisos feita de carvalho untado e metal dourado, puxada por 40 cavalos de tração pesada, era larga demais para passar pelo portão do castelo, fecha aspas. Ou seja, eles não conseguiram nem entrar ali no pátio de Winterfell com a casa rolante, né? Eles tiveram que descer lá e vir a pé. E ali foi diferente, né? Eles chegam com a liteira bem ali dentro do pátio. E claramente ela não tem 2 andares de altura, né? Então ali acontecem as formalidades, né? As apresentações entre as crianças, o Robert conhece ali os herdeiros Starks e tudo mais, e depois ali, durante as formalidades, o Robert já chega no Ned e fala, ô, me leva ali nas criptas que eu quero ver o túmulo da Lyanna. E a Cersei fica meio puta, né? Ela fala, protesta, fala, Robert, estamos viajando há meses, queridinho. Não vou descer da liteira e ir direto para uma cripta. E aí o Robert ignora ela. Vamos, Ned, e vão pra cripta lá, dá foda-se Cersei. Então o que a gente tem que saber aqui é que o Robert tá pedindo pra ir ver as criptas de Winterfell, porque a irmã do Ned, que era a prometida dele, tá enterrada ali. E ele ainda não superou a morte dela e quer ir lá ver, fazer as homenagens. E a Cersei não quer ir porque ela tá cansada da viagem e ela acha que isso é coisa para outro momento e ela tá correta. Tá certa sim, apoio totalmente a Cersei. Quando a Cersei casou com o Robert, ela estava apaixonada por ele. Como a gente já falou no vídeo passado, ele era um homem muito bonito, um guerreiro muito valente e casou apaixonada por ele. E o Robert chamou ela de Lyanna na noite de núpcias e isso ofendeu ela extremamente. E desde então ele se tornou um péssimo marido. Não dá a atenção que ela merece, trai ela pra caramba, é cheio de bastardos aí por Westeros inteiro, então é um péssimo marido, a gente não gosta dele também por isso. Enfim, na cena fica claro, né, que ele ainda não esqueceu o amor da juventude. Na série, né, a Cersei percebe que a Arya anotou a ausência do Tyrion e pede pro Jaime procurar o Tyrion, né, onde ele tá. No livro isso não acontece porque o Tyrion está ali junto com o Joffrey, o Sandor Clegane e com o Jaime Lannister ali na comitiva. Quando chega o Tyrion está junto, mas no seriado eles fizeram diferente, né, porque no seriado o Tyrion começa lá no bordel. Então aqui nessa cena a Cersei percebe ali que a Arya tá perguntando cadê o irmão da rainha, né? Por que ele não veio aqui se apresentar e dar oi pra galera, né? E daí a Cersei vai lá preocupada no Jaime e fala, vai procurar esse cretino pra ele vir aqui, dar os respeitos, os oi pra galera importante aqui do norte, uai. E aqui nessa cena a gente já consegue ver, aí sim a gente vê a poderosa rainha, imponente, não baixa a cabeça nem pro rei, toda altiva. Aqui nessa cena eu gostei da Cersei, arrasou. E aí no livro como que acontece ali, né? O Robert dá uma tirada nela, né? Como que o Jaime faz, né? Como que fala? Abre aspas. Robert olhou-a. O irmão gêmeo, Jaime, pegou-lhe calmamente no braço e ela não disse mais nada, fecha aspas. Ou seja, o Ned percebeu, né, que o Jaime
acalmou a Cersei ali, tirou ela de perto para ela não causar mais confusão. E pela primeira vez nos encontramos nas criptas de Winterfell, um dos lugares mais importantes de Winterfell. Sempre que a gente estiver aqui vai ter alguma coisa interessante, alguma virada de enredo, alguma coisa importante vai estar acontecendo. E o que é uma cripta, né? Para quem não sabe, é um cemitério subterrâneo. E a cripta de Winterfell são vários corredores, são vários andares. É imenso, porque ali no comecinho, tipo, você entra nas criptas de Winterfell. Ali tá enterrado o primeiro rei do norte. Ou seja, milhares de anos atrás, 8.000 anos atrás. Vai indo assim, conforme cada rei vai passando, né, num corredor, um rei morto. E aí vai passando até chegar profundamente lá nos últimos corredores, nos últimos túmulos lá, que é onde está daí o pai do Eddard Stark, o irmão do Eddard Stark, que seria o herdeiro do norte, e a irmã do Ned Stark também, a Lyanna. Por isso que a gente tá indo ali, para ver esse tal desse túmulo da Lyanna. Nas criptas de Winterfell, primeiro eram os enterrados, né, os reis do norte, depois foram enterrados os senhores, né, os protetores do norte, depois que Aegon conquistou. Geralmente, os integrantes da família não eram enterrados nas criptas. O Ned fez essa homenagem, como eu disse, ele sempre muito fofo, fez essa homenagem aí para os irmãos e colocou eles ali também. E sempre que ele estava ali, ele sentia, assim, um mau presságio, um sentimento ruim, porque ele via os próximos buracos, né, dos próximos túmulos, que era onde ele ficaria e a família dele, e aquilo causava arrepios nele, porque ele sabia que era ali que ele passaria a eternidade. E é exatamente aqui, né, nesse diálogo, nesse ponto, nessa conversa entre o rei e o Ned, que faz com que comece a jornada dos nossos heróis. É o ponto de estresse que faz com que todos os nossos personagens saiam daquela rotina deles para seguir outros destinos que não estariam previstos, né? Que é justamente transformar o Ned em a mão do rei, mudando a vida deles todos, e aí começa a grande história, começa a jornada dos nossos heróis. Então, para guardar, né, esses túmulos aí, eles construíam estátuas de pedras, né, esculpida aí com a feição, com a aparência desse lord ou desse rei, desse senhor aí. E eles possuíam um lobo aos seus pés, né, que é o lobo aí da casa Stark, do estandarte da casa Stark, e uma espada no colo. Essa espada ficava aí para prender os espíritos vingativos nos túmulos. Aí eles estão andando ali, né, pelos corredores das criptas e vão conversando e tudo mais. E a gente consegue ter noção de como o norte é grande, né, pela fala do rei. O rei fala, abre aspas: um homem se esquece de que sua parte é tão grande quanto as outras 6 juntas. E ele também diz, né, que a muralha protege ali o norte há 8.000 anos. E eles seguem conversando ali. O rei, muito chato, um cara insuportável. Ele segue reclamando da viagem, reclama da estrada, reclama do povo do norte, fala que o povo é esquisito, reclama do clima, zoa que neva no verão em Winterfell. Cara insuportável. Aí o Ned entra na brincadeira, fala: ah, não, né? É que o povo do norte não tá acostumado a ver o rei sempre por aqui. Joga aquele shadezinho, né, Ned? Arrasou. Fala que eles são meio tímidos. Falam, realmente, os invernos são duros, mas os Starks sempre suportamos os invernos. Então tá tudo certo, meu queridinho. Pode ficar de buenas. Aí o rei diz que o Ned tem que ir com a família pro sul, aproveitar enquanto o verão não acaba. Ele cita Jardim de Cima, fala como os campos são férteis e como tem comida abundante lá. Cita Ponta Tempestade, né, que é o castelo do Renly lá, que o Renly tá como lord lá de Ponta Tempestade. Fala das terras férteis também, da comida em abundância, que toda a gente lá é gorda, bêbada e rica, e começa a falar de um jeito podre das mulheres, que dá até dó, né, esse cara nojento.
E o Ned só sente pena dele também, assim como a gente. Ele percebe que a vida de farra tá matando o rei. Ele tava ofegando e vermelho ao chegar no fim ali da escadaria das criptas. Lugarzinho sinistro e assombrado, se vocês querem saber, tá? Até o Ned tinha medo de ficar aí nessas criptas. E eles finalmente chegam lá no corredor das criptas onde tá a Lyanna, né? O Ned vai guiando o Robert pra mostrar onde fica o túmulo. E por que que o Ned tem tanto medo desse lugar, né? Que ele tem tanto medo das criptas? Porque de acordo com a lenda, né? Com a superstição deles, a espada que tá ali em cima do joelho do Lorde, ela tá ali para segurar os espíritos vingativos nas tumbas. E aí o Ned fica se perguntando se lá nos primeiros reis, lá as primeiras tumbas onde nem existe mais espada, que a espada já entrou toda em decomposição, que agora só tem pó, que não dá nem mais, só dá para ver o sinal de que existia algo ali, ou seja, não tem mais espada. Será que os espíritos vingativos desses grandes reis do norte estão ali soltos em Winterfell, em fúria, em revolta, buscando vingança? Então eles finalmente chegam ao fundo das criptas, né, onde estavam os corpos dos últimos Starks mortos, e os buracos ali onde futuramente ficariam enterrados os nossos amados Starks. Quebrando a tradição, como eu já disse, os irmãos do Ned, apesar de não terem sido senhores de Winterfell, também estão enterrados aqui. E aqui eu acho que chegou um momento fatídico de nós finalmente falarmos sobre a guerra, sobre a rebelião do Robert, sobre o período em que Robert derrubou a dinastia Targaryen,